Para quem não me conhece, sou o Lucas e aqui eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo você, pequeno investidor iniciante que esteja começando agora. E já que a gente está falando sobre investidor iniciante e começar agora a investir, eu separei hoje um tema que é bastante importante se esse é o seu perfil, se esse é o seu momento de investimento. Para você conseguir chegar lá, na sua renda passiva, na sua independência financeira, ter os seus R$ 1.000 lá na frente, depois pingando aí todos os meses e até valores maiores do que esse, você precisa definitivamente evitar alguns erros muito comuns na hora de investir. E aí eu separei 3 erros para a gente falar hoje aqui, que são erros grandes, mas são bizarramente difíceis de serem evitados quando você está começando, se você não tiver conhecimento sobre eles. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Porque eu, como investidor, de verdade, eu já fiz escolhas erradas de investimento, já fiz investimentos ruins. Isso, obviamente, quando eu comecei a investir, estava aprendendo, eu fazia muito mais escolhas ruins do que eu faço hoje. Conforme a gente vai tendo mais conhecimento e vai buscando esse conhecimento, vai aprendendo mais, a gente começa a errar menos, é natural. Mas quando a gente está começando, os erros ficam muito comuns. São alguns erros que, às vezes, putz, eu fico lendo e relembrando esses erros, eu falo: "Cara, como é que eu errei? Como é que eu caí nessa cilada?". Mas é possível, plenamente possível, no começo da nossa jornada. Eu separei aqui, só para a gente começar a esquentar os motores, 3 erros que hoje, me escutando, parecem até meio toscos, tá, mas na época fazia todo sentido o que eu estava fazendo. O primeiro deles, que eu fiz, né, algumas vezes com muita frequência, inclusive, foi eu comecei a entender se uma ação estava sendo negociada a um preço baixo ou não pelo preço que ela era negociada. Então, às vezes eu olhava lá a ação R$ 4, falava: "Pô, essa ação tá barata", eu até falava isso. "Nossa, a ação custa R$ 4, a ação está barata". Por que eu falava que ela estava barata? Porque ela custava R$ 4. Pô, e aquela ação que estava R$ 20, eu olhava e falava: "Aquela ação está cara, porque ela custa R$ 20". E aí eu comparava 20 com 4, falava: "Olha, de 20 é muito mais cara que a de 4", e na verdade não é. Na verdade isso não tem nada a ver, às vezes uma ação estar R$ 4 não significa que ela está barata. Assim como uma ação estar R$ 20 não significa que ela está mais cara do que a outra que custa 4. Não é assim que funciona no mercado da bolsa de valores, não é assim que funciona o preço de uma ação. Outra coisa que eu fazia, não sei se você fez aí já alguma vez na vida, não, se você fez até me conta, mas eu olhava o preço da ação, naquele momento em que eu estava estudando sobre a ação, e aí eu ia no Google, entrava lá no Google, escrevia o código da ação e eu olhava nos últimos 5 anos, qual era o máximo que essa ação já chegou a ser negociada. E qual era o mínimo, e quanto que ela estava sendo negociada hoje. Aí eu olhava aquilo e falava: "Caramba, olha só que louco, a ação está barata. A ação hoje custa R$ 5, um dia ela já custou 20. Putz, a ação está muito barata, olha o potencial de crescimento que ela tem. Ela pode se multiplicar por 4 vezes quando eu olho que o máximo dela já foi de R$ 20". Isso fazia parte, na época que eu estava começando a investir, do meu processo de decisão de investir ou não em determinado ativo. Olha que doideira, né? E, meu, definitivamente não é assim que funciona, tá? Não é porque a ação um dia custou 20 e hoje custa 5 que necessariamente aquilo é um bom negócio. Na realidade, não é, né? Você precisa estudar um monte de outras coisas para entender por que que essa ação está custando hoje 5 se um dia ela já custou 20. Essa é a abordagem que você tem que fazer. Mas na época que eu estava começando a investir, eh, era um erro que eu cometi algumas vezes achando que na minha cabeça fazia total sentido. E o outro, talvez o terceiro grande erro que eu cometi algumas vezes também, foi olhar, ler na internet muita gente falando sobre determinada ação, ver, você entrava em site, né, nesses sites de notícias, sites especializados que falam sobre investimentos, e aí uma galera estava falando de uma determinada ação. E aí isso me dava um pouco de ansiedade, sabe? Eu olhava e falava: "Pô, tá todo mundo falando sobre tal empresa. Nossa, essa empresa deve ser muito boa e eu tô de fora, eu não comprei a ação dessa empresa". Isso começava a me dar um pouco de ansiedade e fazia parte, né, na hora que eu estava analisando a empresa, tomando a decisão, isso querendo ou não tinha um peso considerável nessa minha tomada de decisão. Me fazia levar isso bastante em consideração. E assim, de verdade, não é porque uma empresa está sendo muito falada ou pouco falada pelos investidores, em fóruns, na internet ou nos sites especializados, que quer dizer que é um bom investimento ou um investimento ruim.
Não é assim que funciona o negócio também. Então, esses foram alguns dos erros que, cara, quando eu estava começando a investir na época, parecia fazer o maior sentido da vida. E aí hoje olhando para trás eu falo: não fazia nenhum sentido, eram erros que assim, eu não deveria ter cometido, eu não deveria ter cometido por tanto tempo, se eu tivesse entendido melhor a dinâmica do mercado financeiro, se eu tivesse estudado melhor o assunto, não teria caído nessas ciladas. Mas assim, de verdade, isso eu acho que é bastante normal, porque olha, se a gente for parar para pensar, vamos pensar em outras coisas da nossa vida, tá? Dá um exemplo que pode até parecer meio tosco, andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Ou não sei se você já aprendeu a andar de bicicleta, se você gosta de andar de bicicleta, mas pensa o seguinte, quando você começou a andar de bicicleta, você ia aprender a andar, você não sabia como fazer, né? Você não sabia direito como pedalar, como se equilibrar, né? Como fazer uma curva, como virar a bicicleta de um lado para o outro. A gente começa, tudo que a gente vai fazer, a gente começa fazendo mal, não tem jeito, a gente não tem prática. Primeiro você vai aprender a pedalar em linha reta, normalmente alguém às vezes até está te segurando e te apoiando. Depois quando você ganha um pouco de confiança, você descobre que ganhando velocidade na hora de pedalar faz o equilíbrio ficar mais fácil, né? É até meio contraintuitivo. Pô, quanto mais rápido eu ando, não vai ficar mais difícil me equilibrar? Não. Quanto mais velocidade você tem, melhor fica para se equilibrar. Então, você começa a aprender alguns macetes que antes de você começar a andar de bicicleta, para você era contraintuitivo, né? Para você não faria sentido nenhum. Depois que você aprendeu a andar em linha reta, você começa a tentar virar. E aí, normalmente, a gente começa a virar para um lado que funciona e para outro lado não funciona, né? Comigo foi assim: eu virava bem para a direita e para a esquerda eu tinha dificuldade. Não sei por quê, mas comigo foi. Então, é normal, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa nova, que a gente não tem prática, a gente começa fazendo mal. Agora, se a gente não continuar treinando e persistindo naquilo, a gente provavelmente não vai conseguir fazer melhor, a gente vai continuar fazendo mal. Sei lá, tenta pensar em outro exemplo. Se você não anda de bicicleta, como você sabe nadar? Se você, não sei se você sabe nadar, mas tenta lembrar se você já pulou numa piscina, como é que foi? Meu, no começo, você acha que você vai afundar, né? Como é que eu vou conseguir boiar e bater os braços e a perna e andar e chegar, nadar e chegar do outro lado da piscina? Você até coloca a boia, né? Depois você vai tirando a boia, você vai aprendendo a boiar sem ter aquelas boinhas no braço, depois você vai aprendendo a nadar, aí você começa a aprender como respirar, né, durante a travessia da piscina. Então, você vai aprendendo técnicas que não adianta você ficar só vendo um vídeo na internet ou você ficar lendo um livro a respeito sobre como pular numa piscina e fazer uma natação, atravessar uma piscina que você não vai conseguir fazer. Você precisa cair na água e praticar, senão não rola, beleza? Eu poderia ficar dando acho que centenas, milhares de exemplos aqui de coisas do nosso dia a dia em que essa história de ter que começar a fazer, praticar, aprender para a gente ficar melhor, né, e conseguir fazer com mais excelência caberia. Mas 2 pontos aqui desses 2 exemplos que eu dei, tem 2 pilares que eu quero separar para a gente hoje, tá. O primeiro é, a gente só vai aprender de fato as coisas se a gente fizer, se a gente praticar. Então, não adianta você achar que você vai aprender a investir só lendo teoria, ou só vendo vídeo na internet, ou achar que quando você sair dessa live você vai estar 100% pronto para investir. Não é assim que funciona, infelizmente. Por mais que eu quisesse que você saísse dessa live de hoje pronto para virar o maior investidor de todos os tempos, vai levar um tempo. Você precisa praticar, você vai precisar persistir para conseguir de fato treinar e conseguir entender na prática o que funciona bem e o que não funciona tão bem, beleza? E o segundo ponto, que eu acho que ajuda muito, é você, se você tiver alguém para te ensinar, você vai cortar caminho, né? Então, se você tem alguém para te ensinar a andar de bicicleta, provavelmente você vai aprender antes do que se você simplesmente pegar uma bicicleta e ter que aprender sozinho a andar. Se você tiver alguém para te instruir como cair na piscina e nadar corretamente, você provavelmente vai aprender antes. Se você tiver alguém para te ensinar como investir da melhor forma possível, provavelmente você vai errar menos do que se você estivesse fazendo sozinho. Então, 2 grandes mensagens para a gente começar a nossa live de hoje. Primeiro, você precisa praticar, beleza? Você precisa aprender e para você poder aprender de fato, você precisa colocar a mão na massa, colocar o negócio para rodar e praticar, senão não vai dar certo. E o segundo ponto, você vai aprender muito mais rápido e vai errar muito menos se você tiver alguém para te ensinar do que se você tiver que fazer sozinho, beleza? Fechado. Então, dado esse contexto, essa introdução toda, eu decidi aqui compartilhar com vocês 3 erros
que para mim são as principais e maiores ciladas de um investidor, de um pequeno investidor iniciante. E que o meu grande objetivo aqui nessa live de hoje é fazer com que você evite esses erros. Se você já cometeu, eu não quero que você cometa de novo. E se você ainda não cometeu esses erros, eu quero que você nem tenha que passar por isso. Deixa que eu já passei, eu já errei por você. Você vai poder pular essa casinha e vai para uma casa lá na frente como investidor, beleza? O primeiro erro muito grande é o seguinte: tem uma galera aí que fala para mim assim: "Ah, Lucas, eu tenho pouco dinheiro hoje, eu não sobra tanto dinheiro no final do mês, então eu, putz, não quero começar a investir ainda, porque sobra tão pouco que nem vale a pena investir. Investir R$ 10 por mês não vai mudar o meu futuro, é muito pouco, então eu vou deixar para investir quando eu estiver ganhando mais". Meu, acho que esse deve ser um dos erros mais comuns. Eu passei por esse erro, eu demorei um pouco mais para começar a investir do que eu precisaria, porque eu achava que aportar pouco dinheiro não ia mudar muita coisa. Então eu falava assim: "Ah, eu vou conseguir investir R$ 50 nesse mês? Putz, mas R$ 50", aí eu começava a fazer conta, né, R$ 50 em X meses vai dar tanto, não vai valer a pena, não vai dar para comprar nada, não vai mudar minha vida, nem vou investir. Quando eu estiver ganhando mais eu vejo, e nessas passaram alguns anos em que eu poderia ter começado a investir antes. E por que que eu tô te falando que você não pode cometer esse erro? De fato, quando você faz aportes menores, você vai levar mais tempo para conseguir conquistar as coisas. Isso é um fato. Não adianta eu vir aqui falar qualquer outra coisa diferente disso para você, que eu não estaria falando a verdade. Se você tem aportes menores, você vai levar mais tempo para conseguir conquistar o objetivo que você definiu. Mas tem um ponto muito importante. Quando você começa a investir, mesmo que pouco, você cria um negócio que é chamado hábito. Quando você cria o hábito, independente, tá? Quando você cria o hábito aportando R$ 10, quando você puder aportar 100, você já vai ter o hábito. Quando você puder aportar 1.000, você também já vai ter o hábito. Você não vai deixar de investir. Então, começar a investir com pouco vai te possibilitar, primeiro, criar um hábito de guardar dinheiro todos os meses. Vai te possibilitar aprender sobre investimentos, mesmo com pouco dinheiro, porque se você errar no começo, se você estiver investindo pouco, você não vai quebrar, sabe? Você não vai falar, pô, perdi mó grana. Não, você vai perder um pouco de dinheiro, vai ser ruim, óbvio, perder dinheiro sempre é ruim, mas pelo menos está perdendo com pouco. Imagina você começar a investir, querer aprender sobre investimento, aportando R$ 1.000, 5.000, R$ 10.000. A chance de você, no começo, fazer alguma coisa errada é maior. E se você já está aportando um monte de dinheiro logo de cara para aprender, se você fizer alguma coisa errada, isso vai machucar um pouco mais o seu patrimônio. Isso vai fazer você sentir mais dor aí. Então, pô, se você não sabe andar de bicicleta, voltando para o nosso exemplo do começo aqui da live, se você não sabe andar de bicicleta, não adianta nada eu sentar numa bicicleta super cara de R$ 20.000, aquelas bicicletas com aquele pneu bem fininho, cheia de marcha. Eu quero começar logo naquela bicicleta top. Meu, a chance de você cair e ralar aquela bicicleta que custa R$ 20.000 é grande. A chance de você nem usar o câmbio, porque você não sabe pedalar ainda, é enorme. Então, não espera você juntar muito dinheiro para começar a investir. Começa a investir mesmo com pouco. Se você puder agora, né, investir pouco dinheiro, não tem problema. Cria o hábito, aprende a investir com pouco, que lá na frente você vai ser recompensado. Primeiro, por já saber e já estar acostumado a investir todos os meses. E claro, você já vai ter mais conhecimento e quando você estiver fazendo aportes maiores, você vai errar muito menos. E quando você errar, porque ninguém é infalível, quando você errar, isso vai machucar menos o seu patrimônio, porque você já vai saber ali, você já vai ter se defendido um pouco melhor, tá bom? Existem ações, existem cotas de fundos imobiliários, cara, que custam, sei lá, R$ 10, R$ 15, R$ 20. Então, é muito acessível hoje em dia você fazer investimentos em renda variável, por exemplo, assim como também é em renda fixa, com pouco dinheiro. Então não adianta falar que R$ 10 não é suficiente para você conseguir de fato aportar e aprender a investir, beleza? Vou até dar um exemplo aqui. Eu tenho o hábito de arrumar a cama todo dia. Não sei, acho que é um hábito. Minha mãe acho que falava para eu arrumar a cama todo dia quando eu levantava antes de ir para a escola, e aí eu comecei a arrumar a cama. No começo era um inferno, eu detestava arrumar a cama, mas hoje em dia eu arrumo a cama no automático. Acho que eu nem acordei ainda, eu já estou arrumando a cama. Porque é um hábito. É uma coisa que eu fui praticando, fazendo recorrentemente todos os meses, e hoje passa a ser parte do meu dia a dia. Eu nem preciso pensar em fazer isso. Então, comece a investir. Daqui a pouco você vai estar investindo todo mês R$ 100, R$ 150, R$ 200, isso de forma automática, sem você ter que ficar sofrendo em, putz, vai ter R$ 100 a menos no meu orçamento no mês e assim por diante, beleza? Existem estudos aí que dizem
que se a gente consegue repetir por 21 dias seguidos, alguma coisa, a gente consegue transformar aquilo em um hábito. Então, se você quiser ir aí, se tiver na expectativa de voltar para ir na academia, tipo eu, que preciso voltar a fazer exercício, eu preciso fazer 21 dias seguidos para conseguir superar a fase do sofrimento e entrar na fase do hábito. Recomendo então que você comece a investir e tente seguir por alguns meses. Talvez não precisa ser 21 dias, né? Mas pelo menos alguns 3, 4 meses seguidos, eu acho que você já vai conseguir transformar isso num grande hábito. Beleza? Puxa aí na cabeça, me fala aí o que, que você faz que hoje, que no começo você sofria e hoje você já não sofre mais. Hoje para você faz parte do seu dia a dia, você faz de forma automática e sem sofrimento nenhum. Tenho certeza que deve ter alguma coisa aí que você já faz que as outras pessoas não, mas que para você já é um hábito, já é tranquilo de fazer. Se for indo na academia, me manda até um coraçãozinho aqui para ver se eu me animo de amanhã começar a ir de novo. Beleza? Falamos do nosso primeiro erro aqui. Vamos então para o nosso nossa segunda grande cilada do pequeno investidor, que é a seguinte: comprar ações ou fundos imobiliários ou qualquer outra coisa na hora errada. Pô, Lucas, mas como é que eu vou saber que é a hora certa ou que é a hora errada? Olha, você nunca vai saber de fato a melhor hora e a pior hora, mas você consegue ter uma ideia se a chance de dar errado é grande ou é pequena. Isso você consegue, analisando algumas coisinhas importantes. Uma delas é o ciclo do mercado. Que momento que estamos do ciclo de mercado? Putz, essa é um negócio, boa, leitura, hábito de ler, fato. Esse negócio da leitura é uma verdade mesmo. Se você começa a ler todo dia, você começa a ficar viciado, né? Você sente falta quando você não lê. Boa. Bom, falando então sobre investir, né, sobre ciclo de mercado, cara, ciclo de mercado, ele é batata, vai acontecer. Existem momentos de alta, existem momentos de baixa. Pensa na sua vida aí, pessoal. Pô, não tem hora, não tem semana que dá tudo certo. E não tem semana que dá tudo errado. Você fala, meu, hoje, essa semana, tudo que eu faço dá errado. O despertador não toca, eu saio atrasado, pego o trânsito, tem um carro quebrado, o farol não funciona, chega no trabalho, dá tudo errado também, o computador não funciona, a internet não... Tem dia que é assim que funciona. E tem dia que, putz, parece que as coisas funcionam super bem, né? Você é elogiado, recebe notícia boa, você acorda atrasado, mas consegue chegar antes porque o trânsito estava bom, aquela coisa toda. Então, a vida funciona em ciclos e o mercado também funciona em ciclos. Pô, você não vai conseguir exatamente adivinhar o que pode acontecer, né? Eu vi a galera falando aqui, negócio de pandemia, quem que poderia adivinhar da pandemia? Não, não tem como adivinhar a pandemia. Não tem, só se você for um vidente, e aí você avisa a gente quando você tiver alguma visão, mas não tem como saber. Mas você consegue saber se, por exemplo, as ações, os fundos imobiliários estão sendo negociadas a preços irracionais, a preços muito altos. Isso normalmente acontece quando a galera está muito empolgada. Quando você começa a entrar e ler notícia, né? Você entra no jornal e vê noticiário que a economia tá bombando, tá todo mundo otimista, tudo tudo maravilhoso, agora as coisas vão andar, não sei o que. Quando tá esse oba-oba, fica ligado. Provavelmente a gente está num ciclo de alta e naquele momento em que pode ser que já comece a apontar para baixo. Em compensação, quando a gente está no momento em que as coisas estão indo super mal, que todo mundo fala que o mundo vai acabar, esse é um momento que a gente está muito provavelmente num ciclo de baixa. E é nessa hora que as melhores oportunidades aparecem. Eu vi que me perguntaram aqui que momento estamos nesse ciclo. Sem dúvida nenhuma, a gente está no ciclo de baixa. Não tenho a menor dúvida que a gente está no ciclo de baixa. Este momento que a gente está vivendo agora é aquele momento em que os melhores ativos da Bolsa de Valores estão nos melhores preços, estão descontados. É a hora que, se você olha para a Bolsa de Valores diferente do que a maioria das pessoas por aí falam, quando você olha e todo mundo fala que a economia está uma porcaria e vai ficar assim por uma década e que as coisas vão acabar, quem consegue nesse momento sair, isolar esse ruído, isolar essas notícias negativas e pensar mais com a cabeça e menos com o estômago, essa galera consegue fazer bom negócio. Meu, pensa comigo, né? Se o seu vizinho tivesse querendo vender o apartamento ou a casa dele por metade do preço, porque ele fala que agora ninguém mais vai ter residência, vai todo mundo morar no hotel. Todo mundo fala que o negócio agora é morar num hotel. Então, seu vizinho resolveu que ele quer ir morar no hotel e vendeu o apartamento dele pela metade do preço. Pô, não parece um bom negócio comprar um apartamento do seu vizinho por metade, por 50% do preço? Me parece um bom negócio, né? Então, é mais ou menos isso que está rolando agora.
Ninguém olha para os ativos de renda variável, porque eles têm maior risco, mas a gente está cheio de empresa boa, empresa que está crescendo lucro, empresa que está pagando dividendo e com preços muito mais baixos do que estavam alguns anos atrás e provavelmente do que estarão nos próximos anos também. Beleza? Então, você precisa, como pequeno investidor, conseguir isolar o que, que é uma notícia que só está ali para fazer você clicar e dar audiência, que está cheio, né? E normalmente, notícias negativas geram mais clique do que notícias positivas. Se você entrar no site, sei lá, qualquer site, tá? Um site da Globo, site da UOL, qualquer site de notícia. Pega uma folha de papel, risca no meio essa folha, escreve de um lado notícias positivas e do outro lado notícias negativas. E aí você vai lendo as manchetes e vai passando um risquinho para cada notícia positiva e negativa que você encontrar. Eu tenho certeza absoluta que a negativa vai estar muito maior do que a positiva. Isso porque a negativa a galera clica, a galera quer saber, gera audiência. Então, no mercado de investimento, funciona de uma dinâmica muito parecida. Quando eu te falo que uma determinada ação vai quebrar, tal empresa vai quebrar. Eu não tenho dúvida que vai gerar muito mais clique do que se eu te falar, tal empresa tem tudo para dar certo no futuro. Metade da galera não vai clicar. Então, a gente é bombardeado todos os dias, cheio de notícia negativa, principalmente no mercado de investimento. E essas notícias negativas, elas são negativas até o momento que elas deixam de ser. Você deve estar falando, nossa, Lucas, mas que frase tosca, né? Não, é real. A notícia só é negativa até o momento que ela passa a ser positiva. E a pessoa que está escrevendo a notícia, aquela mídia, qualquer que seja, ela muda de opinião bem rápido, tá? Um belo dia ela pode falar que tal empresa é um lixo, e no dia seguinte ela muda de opinião e fala que aquela empresa lá é uma promessa, que aquela empresa conseguiu reverter o resultado e que agora tudo vai funcionar muito melhor. E você que ficou seguindo o noticiário, você provavelmente fez besteira. Quando todo mundo falou que era um lixo, você vendeu. Quando todo mundo falou que era bom, o preço já está lá nas alturas, você vai lá e compra. Então você vende baixo, vende barato e compra caro. Cilada. Você não pode fazer isso. Isso é o famoso efeito manada. Se você ficar seguindo o que todo mundo está fazendo e o que todo mundo está falando, o seu resultado vai ser, na melhor das hipóteses, igual ao de todo mundo. E cá entre nós aqui, vou falar até baixinho, o resultado da galera não é bom, né? A maioria das pessoas não tem resultados bons quando a gente fala de investimento. Você sabe disso. Então, não adianta a gente querer fazer igual todo mundo, porque a gente vai ter resultados medianos, e resultados medianos não é o que a gente quer. A gente está aqui para ter resultados acima da média. Pelo menos eu estou aqui para isso. Imagino que vocês todos aqui no nosso dia de hoje, numa terça-feira à noite, também queiram a mesma coisa. Beleza? É igual a história. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas é igual a história do carrinho da montanha russa. Quando você entra numa montanha russa, imagina que você senta no último carrinho, tá? Cara, o primeiro carrinho a gente vai chamar que é o carrinho das notícias. O último carrinho a gente vai falar que é o carrinho dos pequenos investidores. Os pequenos investidores nunca estarão à frente do primeiro carrinho da notícia. É igual na montanha russa. O primeiro carrinho vai estar sempre na frente. Quando ele começar a descer, o último vai estar subindo ainda. Quando o primeiro começar a subir, o último ainda não vai ter subido. É a história do carrinho da montanha russa, beleza? Então não adianta você ficar seguindo o primeiro carrinho, porque você vai estar sempre para trás. Você precisa conseguir entender o que fazer de diferente para que você não fique seguindo o carrinho das notícias, que é o primeiro carrinho, tá bom? Efeito manada não resolve, galera. A gente tem que ser racional na hora de investir. Eu gosto de dizer também que uma moeda de R$ 1 sempre vai valer R$ 1. Não importa se você pode amar a moeda de R$ 1, você pode achar ela a moeda mais bonita do mundo, ela continua valendo R$ 1. Se você chegar no mercadinho, você vai conseguir comprar algo que esteja valendo R$ 1 com aquela moeda. Não pague R$ 2 numa moeda de R$ 1 que você vai fazer um negócio ruim. Em compensação, se alguém te oferecer uma moeda de R$ 1 por 50 centavos, compre duas, porque você vai fazer um ótimo negócio, ou mais, compre quantas você conseguir. Beleza? Então, dê o valor correto para os ativos. Não pague caro demais por ativo nenhum e não deixe de comprar ativos bons quando eles estiverem sendo negociados a preços baixos. Eu falei ativos bons, não é compre qualquer coisa, hein? Também comprar qualquer coisa não resolve. Tem que saber escolher o que é bom e o que não é. Fechou? E tem uma questão aqui importante do efeito manada que eu acho que ela é psicológica, assim, não é fácil de controlar, tá? Tô falando que pode até parecer fácil, mas não vai ser. Tem uma questão aqui que eu acho que deve ser um negócio do ser humano. A gente tem medo e a gente se sente mal quando a gente fica de fora de alguma coisa. Pensa o seguinte: se você vê todos os seus amigos, todos eles fizeram um investimento qualquer, e esse investimento está se valorizando. Você não fez, mas os seus amigos todos fizeram. Você não se sente mal
de ver que a galera tá ganhando dinheiro, tô dando exemplo de investimento, tá? Que a galera tá ganhando dinheiro e você não. Você vai se sentir mal. Eu acho que não tem como não se sentir ou não se sentir chateado. Talvez não seja se sentir mal pelos seus amigos. Seus amigos ótimos, que bom que eles estão ganhando. Mas você vai se sentir mal de não estar ganhando junto também, né? De você ter ficado de fora. Então, cara, isso é difícil de controlar. Muito difícil. Não é simples. Mas você precisa aprender a controlar isso. Porque senão, o que vai acabar acontecendo é que você vai ficar de fora, de fora, de fora, de fora, todo mundo vai estar ganhando, ganhando, ganhando. Quando você decidir entrar, quando você comprar aquele investimento, você conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy, ela aparece aí de forma muito presente em praticamente tudo, né? Quando você comprar aquele investimento que todo mundo já tinha comprado e todo mundo estava ganhando dinheiro, parece que o negócio começa a desvalorizar. Parece que a ação desaba, aí todo mundo perde dinheiro, aí você fica pé da vida, porque você, bem na hora que você comprou, o negócio se desvalorizou e você perdeu grana. Então, não, cara, deixa passar. É história, sabe? Pô, tô de fora, beleza, tem gente ganhando, que bom. Vou continuar fazendo o meu plano, traça sua estratégia, coloca o seu objetivo e segue firme. Não deixa você se levar pelo que os outros estão fazendo do lado, porque aí a chance de você fazer alguma besteira é bem grande. No mercado de investimento, a beleza do mercado de investimento é que as oportunidades elas aparecem, várias oportunidades em vários momentos diferentes. Você não vai conseguir pegar todas, e tudo bem também. Tudo bem você não pegar alguma. O importante é que você esteja preparado para pegar a próxima grande oportunidade que aparecer. E que você esteja preparado para pegar desde o começo. É igual a história do trem, né? Quando, se você chega para pegar um trem, talvez você não consiga pegar exatamente aquele que está parado na estação. Parece que isso sempre acontece. Você está chegando, você vê o trem parado lá com a porta aberta, né? Quando você está descendo a escada rolante para chegar no trem, aí fecha a porta e ele vai embora. Mas, cara, daqui a pouco vai chegar outro trem. Daqui a alguns minutos, mais ou menos minutos, chegará outro trem. E aí você, estando lá na plataforma pronto, você vai embarcar no trem e vai seguir viagem. Então, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Traça a sua estratégia, cabeça no lugar e fique esperando o trem passar. Quando o trem passar, você tem que estar pronto para pegar. Não tenta pegar um trem que já saiu da plataforma, que a chance de você ser atropelado ou na errada é bem grande. Beleza? Essa daqui é difícil de fazer, tá? Não é fácil não, mas tenho certeza que você aqui comigo nessa live de hoje não vai cair nesse erro. Espero, né? Tudo bem se caiu também, você não vai cair de novo. Beleza? Recado rápido só, galera, antes da gente ir pro terceiro erro. Tá rolando essa semana aqui, a semana Dividendos para toda a vida, semana totalmente online, 100% gratuita comigo. Eu estou ensinando os pequenos investidores que estão começando a investir, principalmente, como ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo aí a galera que está começando agora, tá? Então, se você quiser participar, a aula 1 já foi liberada, já está disponível desde ontem. A gente já está indo para a aula 2. Se você quiser entrar ainda e participar dessa semana gratuita e online, é só clicar no link aqui da bio do Instagram, que ainda dá tempo, tá bom? Mas corre, não deixa para depois, porque essas aulas não vão ficar disponíveis eternamente, é só essa semana. E também essa semana eu tô conseguindo, a gente consegue conversar e trocar conhecimento sobre os assuntos da semana Dividendos para toda a vida, beleza? Bora então para o nosso terceiro grande erro, a terceira grande cilada aqui, que é não fique seguindo dicas de investimento de pessoas que não são as chamadas skin in the game. O que seria skin in the game? Que nome feio é esse? Esse é o nome que a galera de investimento, que gosta de bolsa de valores, dá, mas na verdade ele nada mais significa do que, cara, você precisa conhecer de investimento, mas você precisa levar em consideração pessoas que investem, o que essas pessoas estão falando para você, beleza? Então, não adianta você ficar ouvindo aquele seu primo que nunca investiu na vida, mas ele te falou sobre um investimento maravilhoso. Ele nunca investiu, ele não investe, ele não sabe o que está falando, mas para você ele te deu uma baita dica. Ou aquele cara no refeitório do seu trabalho, quando você vai no almoço, está rolando aquele papo depois no café. Não, ele escutou uma dica de um investimento de um primo, de um amigo, de não sei quem, que vai dar certo. Beleza, todas essas pessoas sabem do que elas estão falando? Elas investem? Elas conhecem? Elas dominam o assunto? Não, né? Então, não adianta você ficar seguindo essas pessoas, você ficar simplesmente acreditando no que elas estão falando, porque vai ser uma grande furada. Se eu falar para você, vamos pular na piscina e vamos nadar, que eu vou te ensinar como que você vai nadar super bem, você vai virar um nadador olímpico. Aí você vai me perguntar, você sabe nadar, Lucas? Eu vou te responder, não, nunca nadei. Faz algum sentido? Você pularia na piscina e acreditaria que você ia se tornar um nadador olímpico se o cara que está te ensinando nunca pulou numa piscina e nunca nadou?
Puta, eu acho que parece uma grande furada. E dando esse exemplo aqui, você pode até falar: "Nossa, não, jamais, Lucas, jamais faria isso". Mas no mundo dos investimentos, uma galera faz isso. Uma galera escuta boatos, dicas de alguém aí e já coloca dinheiro, dinheiro grande nesse investimento, que é como se você estivesse querendo aprender a nadar com uma pessoa que não sabe nadar. Não faz sentido nenhum. Beleza? Então não terceirize suas escolhas na hora que você estiver falando sobre o tema de investir. Sabe por quê? Quando você investe, você está investindo o quê? Você está investindo dinheiro, né? Da onde que vem o dinheiro? Normalmente vem do trabalho, né? Para a grande maioria das pessoas, as pessoas normais, vem do trabalho, beleza? Então, você troca horas da sua vida para trabalhar. Você está sendo pago depois por vender essas horas e vender o seu conhecimento. No final do mês, te deposita uma grana na sua conta. Show, né? Que você faz com esse dinheiro? Você pega e você investe em uma porcaria de investimento, no investimento que faz esse dinheiro virar menos do que você ganhou. Sabe o que você está fazendo na moral? Na moral, você está jogando suas horas de vida fora. Você pegou todo aquele conhecimento que você tinha, aquelas horas de vida que você vendeu para alguém, para uma empresa, para qualquer que seja o seu trabalho, para um cliente, né? Se você for um profissional liberal, você vendeu isso e aí você pega aquele dinheiro e você investe em qualquer porcaria que está aí que alguém te disse no almoço do trabalho. E aí que você faz? Você acha que tá fazendo real uma boa escolha sobre isso? Eu, sinceramente, acho que não, né? Sinceramente, eu acho que você está jogando fora muito mais do que dinheiro, você está jogando horas de vida. E de verdade, horas de vida a gente não consegue recuperar, a gente não consegue pegar uma máquina do tempo, voltar e viver de novo essas horas. É daqui para frente, né? Então, não jogue, não caia nessa história, não siga dicas de investimento por aí. Meu, estude sobre o assunto. Se você tiver, esse ano tem Copa do Mundo, né? Daqui a pouco tem Copa do Mundo. Você sabia que na época, no ano de Copa do Mundo, é a época do ano, né, que mais é vendido televisão? Eu achei bem curioso, faz sentido, né? A galera quer comprar uma TV nova para ver o jogo na Copa. Então, final do ano, né? Vai ter Copa do Mundo, provavelmente vai ter um monte de gente comprando televisão nova, tá bom? O que a galera vai fazer? O que eu acho que a maioria das pessoas vão fazer? Elas vão primeiro estudar qual é a televisão que melhor vai atender ela. Ah, eu quero a melhor televisão que tem mais cores possíveis, 4D, que sai um holograma, o Neymar vai aparecer na minha frente jogando bola na minha sala. Eu quero essa televisão aí. Beleza, aí depois a pessoa vai fazer o quê? Vai ver o preço da televisão. E ela vai começar a pesquisar na internet, na loja, numa Magazine Luiza, nas Casas Bahia, sei lá, em qualquer loja que você queira ir, a pessoa vai começar a olhar preço de televisão. Até o momento que ela decide qual é o equipamento que ela quer comprar e qual é o melhor preço que ela achou. Ela vai lá e compra. Beleza? A gente faz isso. A maioria das pessoas, pelo menos, faz. Né? Porque a gente dá valor ao dinheiro que a gente tem. A gente dá valor ao esforço que a gente teve para conseguir receber aquele dinheiro. Agora, por que na hora de investir, a galera então não estuda sobre investimento, não lê a respeito, simplesmente vai lá e acredita e coloca dinheiro naquele troço? Por isso que as pessoas caem nessas pirâmides financeiras, nesses golpes, porque o pessoal, sei lá, não lê a respeito, não estuda, não questiona, sabe? Se aquele investimento de fato é um investimento que é verdadeiro, se aquele investimento faz sentido, se o risco daquele investimento é condizente com o retorno que ele vai te oferecer, porque tem que ser, né? Se você está investindo em algo de maior risco, você tem que ter um retorno muito bom. Não tem como, não tem mágica aqui. Se você investe com pouco risco, você vai ter pouco retorno. É assim que funciona. Beleza? Então, se a galera pesquisa preço para trocar de roupa, para trocar de televisão, para comprar uma geladeira, que normalmente custa caro, mas acaba custando menos do que as pessoas estão investindo, porque quando a gente fala de um montante de dinheiro maior, que se refere ao investimento, a pessoa nem lê a respeito nem estuda. Então, esse erro aqui é muito comum. Muito comum. Você ficar escutando dica de pessoas que não sabem o que estão fazendo, você querer aprender a nadar com uma pessoa que nunca pulou na piscina. Beleza? Então, não caiam nesses erros. Bastante coisa, né? Passando aqui por 3 grandes erros, 3 grandes ciladas dos pequenos investidores. Vou te dizer que algumas dessas eu já fiz, mas você é mais inteligente do que eu e você não vai fazer, né? Manda aí um coraçãozinho se você concorda comigo que você não vai cair mais nesses erros e que agora você já está pronto para dar o próximo passo na sua jornada de pequeno investidor. E se você tiver, então,
antes da gente encerrar, fica o meu convite final para você que chegou no meio. Essa semana aqui está rolando a Semana Dividendos para toda a Vida, uma semana 100% online, totalmente gratuita comigo, em que eu estou ensinando os pequenos investidores como começar a investir para chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Então, a primeira aula já foi disponibilizada, a galera já assistiu, a segunda aula entra no ar amanhã, e a gente ainda vai ter a terceira aula essa semana também. Se você quiser participar, ainda dá tempo no link aqui do Instagram, na bio, tem o linkzinho para você clicar lá, e a gente vai se encontrar nas aulas nessa semana. Beleza? Valeu, galera. Boa noite. Espero te encontrar amanhã na Semana Dividendos para toda a Vida. Um abraço.